Deus, que sono é esse? E... Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatine de Futuros, livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Vamos lá, mais um capítulo. Agora é capítulo 3. Mas tem uma coisa, esse capítulo eu já escrevi quase 2/3 dele e não gravei. Não tive tempo de gravar essa semana. Mas eu parei um pouquinho, eu parava e escrevia. Então, assim, desse capítulo aqui, eu acho que nesse diário não vai ter muita coisa, não. Porque eu já fiz bastante coisa nele. Vou entrar aqui, eu vou dar uma olhada. Esse capítulo já foi escrito 2.569 palavras. Aqui, foi. Não escrevi todos os dias. Não vou falar, escrevi todos os dias, não. Mas escrevi um dia sim, 2 dias não. Depois escrevi, aí parei. Mas aí eu cheguei, tô em 2/3 do capítulo, eu tô quase no fim ainda. Tô faltando uma resolução aqui pra certas coisas que precisam ter. E é isso. Então, assim, esse diário vai ser junto com outro capítulo, né? Então, provavelmente vai ser o 3 e o 4, dependendo de como o quadro for. E é isso. Então, eu vou continuar a escrever aqui, que é uma cena de um reencontro, que você espera pelos 2 primeiros capítulos lá falando sobre isso, e no terceiro já tem esse reencontro. E aí, como é que vai ser essa dinâmica diferente entre 2 personagens aqui, que, se eu falar muito, vai ser spoiler do meu próprio livro. Mas é isso. Eu vou continuar a escrever aqui esse capítulo, vou ter que ver se eu termino. E aí, quando eu voltar, eu vejo qualquer coisa eu falo. Não sei como é que vai desenrolar. Mas por enquanto é isso. Fluiu bem assim quando eu escrevi, então quando eu parei para escrever, foi bem tranquilo. Não foi tranquilo assim, eu tive que pensar bastante nas coisas, porque foi muita fala. Eu geralmente escrevo muita fala, pouco pensamento e mais fala, assim. Eu acho que como eu sou mais acostumado a ver séries e filmes, eu acho que isso influencia um pouco na hora de escrever. Quem lê mais do que assiste, eu tenho essa percepção na minha cabeça. Eu tenho essa percepção na minha cabeça, pode ser que são só vozes mesmo. Mas quem lê mais, eu acho que tem mais a facilidade de fazer ação não, pensamento interno, essas coisas. E quem assiste outras mídias é mais conversa. Eu tenho esse pensamento, eu tenho mais essa parte de diálogo, assim, eu gosto de resolver muitas coisas no diálogo. E um pouco da ação, né, de um lugar para outro e tal. Mas eu falei, foi bem tranquilo, foi tipo, eu fui escrevendo, tanto que deu esse tudo de palavra até agora. E ainda vai faltar mais uma parte. Mas é isso. E aí agora eu vou continuar a escrever. Provavelmente vai dar uma fluida. Quem sabe eu termino hoje. Eu acho que hoje eu termino já esse capítulo. E aí amanhã eu já começo o 4º capítulo. E aí eu volto aqui pra falar com vocês. Porque o próximo... tá. Esse capítulo ele termina com um gancho. O 4º capítulo. E o 4º capítulo eu vou desenvolver uma outra coisa. Meus capítulos geralmente terminam com um gancho. É muito... difícil não ter, porque eu gosto de deixar um gancho pro outro, assim. Mas não que, meu Deus, ele é o grande escritor do plot twist. Não, porque não tem. Mas eu gosto de deixar ganchozinhos pra atrair de um capítulo pro outro. E aí é isso. Então eu vou fazer esse, vou deixar esse ganchozinho pro próximo. Tem uma coisa. Essa semana passada, que vocês estão vendo já na semana que tá saindo, na semana anterior eu não consegui lançar 2 vídeos na semana, foi um só. Porque deu isso, né? Porque eu não consegui ter tempo, eu consegui escrever mais do que gravei. Mas isso é bom, né? Porque meu foco é o escrever, né? O vídeo eu tô fazendo diário pra depois eu ter um relato do meu livro, como que eu fui escrevendo e tal. Mas é isso, vamos ver se essa semana eu consigo 2, não vou garantir, mas se der, ok. Se não der, tudo bem, o que importa é estar escrevendo, beleza? E é isso. Então daqui a pouco eu tô de volta aí pra vocês.
Voltei. Faz, eu acho que uns 2 ou 3 dias. Hoje é sábado. Hoje é dia do Gaga Cabana. E eu escrevi a última vez na quarta-feira. Então faz 2 dias que eu não escrevo. E não gravo. Eu não escrevo por pura negligência mesmo, porque o tempo eu tive preguiça, na verdade. E aí fiquei postergando e aí chegamos. Aí hoje é sábado, hoje eu quero ficar a tarde toda escrevendo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Mas a minha meta hoje é escrever bastante. Então, para situar vocês, eu terminei o capítulo 3. Então, vou começar o capítulo 4. Porque eu falei, o capítulo 3 eu fiz muito fora de gravação, né? E aí agora eu vou começar o capítulo 4. Eu tô tendo certa dificuldade, uma coisa que tô reparando, assim, já reparei, mas agora que se formou na minha cabeça. O primeiro livro eu fiz tudo em um ponto de vista só. Então você vai fazendo uma sequência e aí é mais fácil, né? Você tá com aquela ideia e então ela vai só progredindo, né? Conforme vai passando os capítulos do livro, os dias e tal, né? Dessa vez eu tô fazendo 2 pontos de vista, como eu já tinha dito. Só que um ponto de vista basicamente complementa o outro. Porém são vozes diferentes. São jeitos diferentes de pensar, são jeitos diferentes de falar. E aí, isso que me dá um pouco de dificuldade para escrever. Eu acho que eu tô demorando bem mais para escrever do que eu escrevi Sonatina. Tanto dos problemas que eu já tinha falado antes, que eu já tinha muito bem estruturado o Sonatina na cabeça. E esse aqui tá estruturado, mas eu tenho que ficar lembrando algumas coisas, inserindo alguns pontos. E não é 100% claro tudo o que acontece. Eu sei onde ele começa e onde ele termina, mas o meio às vezes dá uma perdida assim. E aí, tendo essas 2 vozes diferentes, me dá dificuldade, porque eu tenho que mudar de uma para outra. E aí é uma chave que você tem que ir mudando, assim, é bem diferente, assim, porque eu fiz o primeiro, eu estava acostumado a seguir aquela sequência, então eu já estava mais... Tá certo que fazia 3 anos que eu não escrevia, né? Então você já fica um pouco mais de dificuldade a retornar aquilo. Mas agora eu tenho a dificuldade dessa mudança de voz e a sequência, assim, mesmo que ela é sequencial, acaba um e aí começa o outro a partir do que acabou o outro, me dá essa dificuldade para mudar essas vozes e às vezes eu tenho que voltar no capítulo anterior dessa outra voz que eu escrevi, para poder lembrar alguma coisa que ficou faltando ou alguma fala que tava... Porque assim, uma pessoa só é muito fácil, porque você sabe tudo que você tá pensando e você tá escrevendo. Em tudo que você vai lembrar que você escreveu, você já tá na mesma coisa. Na mesma pessoa, na verdade, né? E aí, como são 2 pessoas agora, são 2 visões diferentes, tudo que eu pensei, eu não lembro de quem que foi. Assim, tem uma noção, né? Porque cada um vai pensar de uma forma diferente. Mas o problema é lembrar do que assim, tem uma coisa que os 2 são parecidos, pensariam isso, e de quem que foi que pensou? Aí eu tenho que voltar. Esse só que tá me atrasando um pouco na hora de escrever. E aí eu tenho que ficar voltando, e aí demora mais às vezes. Assim, eu não estou revisando, que é o que eu falei já. Eu escrevo de uma vez, porque assim, se eu voltar pra arrumar, eu já voltei agora uma linha, eu já falei, tem que arrumar aqui, mas eu não vou arrumar. Porque eu falei, se eu voltar, eu vou começar a voltar, e a escrita não vai fluir. E aí agora eu preciso continuar, né? Porque senão eu tenho... Agora eu vou fazer o capítulo 4, né? Como eu falei. E aí o capítulo 4 eu espero ser menor do que o capítulo 3, porque o capítulo 3 foi muito grande, eu achei. Eu vou até ver aqui o tanto de palavras, porque eu gosto de... As pessoas medem por palavras, né? E aí eu acho que isso aí fica mais fácil de você visualizar. Deixa eu olhar aqui. Tem até uma parte que eu acho que eu dei uma enrolada nesse capítulo, e aí eu acho que eu vou ter que dar uma tirada depois, porque dá muita volta, entendeu? E aí eu quero tirar ele depois. Mas, quer ver? Teve 4.942 palavras, quase 5.000 palavras. Sonatina teve acho que mais ou menos 60.000 palavras, não lembro. Então assim, um capítulo já
É muito maior que qualquer um lá, eu acho. Mas é isso. Eu vou dar uma... Depois eu vou enxugar esse capítulo. Mas esse capítulo 4, eu quero fazer ele menor, porque o capítulo 4 tem aquela parte, aquela inserção que eu já disse outra vez, que ela tem uma coisa a mais no capítulo, né? Não é a parte do capítulo, mas é um trecho a mais de algo que é inserido durante esse capítulo aqui também. Então, assim, quando tiver essas inserções, que provavelmente vai ter a cada 2 capítulos, pelo que eu lembro no meu roteiro, mas eu acho que tem um que tem um capítulo, tem 2 vezes. Enfim, como tem essa inserção, eu preciso fazer ele menor. E aí, eu fazendo menor, eu tenho essa inserção aí que vai ter essa outra parte. Assim, também que não vai ser muito grande. Então, esse capítulo 4, eu espero que não seja muito grande. Mas também eu falo, espero chegar na hora, faço um bruta testão. Uma coisa que eu tô fazendo diferente, quando eu fiz Sonatina eu não conseguia ler. Nossa, me dava muita preguiça de ler, não sei porquê. Acho que é porque é muita palavra, né? Você tem que ficar lendo, relendo. E aí eu não conseguia. Aí eu não queria ler, não sei, me dava preguiça, sei lá, alguma coisa. Dessa vez eu estou lendo. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, porque eu estou lendo. Ó, tô lendo aqui Amanhecer da Colheita, que é da franquia dos Jogos Vorazes, que é a parte a visão do Rei Mitch no jogo dele, né? Que é no 50º Massacre Quaternário, Jogos Vorazes, né? Que é o segundo, na verdade é o 50º Jogos, o segundo Massacre Quaternário, que acontece lá em Jogos Vorazes. Eu tô gostando bastante, e o bom de ler enquanto você escreve, que da outra vez eu não tinha essa noção, assim. Você lembra das escritas quando você tá escrevendo e tal, mas dessa vez eu lendo e escrevendo, eu fico pensando coisas que eu não inseria em Sonatina, que eu posso inserir nesse que tem aqui nessa escrita da Suzanne Collins, né, que é a autora desse livro. Que principalmente assim, eu ponho muito pensamento interno de coisas assim, às vezes, que me dá um pouco de preguiça de pôr, mas às vezes é bom pôr para você situar aquele personagem, aquela situação. Uma coisa que eu não tinha reparado, que existe muitos livros, né? Dessa eu não coloco, é você pensar em situações antigas para colocar a característica do seu personagem, mais ou menos assim. Vamos pensar? Tem João e a Maria. João e Maria são irmãos e eles estão indo para algum lugar. E aí, estou fazendo a visão do João. O João tá falando, Maria tá indo para tal lugar que ela é muito arteira e blá 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 blá. Em vez de eu colocar que ela é muito arteira, eu posso relembrar de uma situação em que ela teve essa atitude mais, que ela é mais arteira, alguma coisa do passado, para trazer, para relembrar, Maria fez isso porque também da outra vez. Não assim, não tão mal feito assim, mas algo que remeta mais ou menos a isso. Então, estou gostando muito de ler e pensar nisso. Já estou em 70% do livro. Deixa eu voltar aqui. 72% do livro. Eu estou gostando bastante. O bom é que o Rei Mitch nesse livro, ele não é chato. Ele é um personagem bem interessante, na verdade. Ele pensa como eu acho que o adulto pensaria depois. Ele tem uma... você vê que ele evoluiu como ele era e como ele ficou, você tem umas noções, assim, dá pra entender. E eu gosto do jeito que o Rei Mitch é descrito, a voz dele, tudo é bem legal, assim. Então eu tô achando bastante interessante. E tá me ajudando na escrita. Então, assim, eu vou continuar lendo outros livros, porque já tô acabando, daqui mais 30% mais ou menos eu acabo, né? Então acho que entre hoje e amanhã, no máximo segunda-feira, eu já termino o livro. E aí eu posso pegar um outro livro em primeira pessoa, vou ver se eu acho um da minha lista que eu queira ler, e colocar ele para ler também. Antes de ler esse aqui, eu tava lendo, deixa eu até... Posso falar? Vou ficar quieto, porque é nacional. Vou tentar escrever direto agora, 1 horinha, faço uma pausa, vou beber uma água, almoçar, e aí eu volto a escrever mais um pouco. Eu ainda quero ver se eu edito hoje, termino hoje, edito hoje, e aí amanhã domingo eu faço mais. Mas é isso. Então, bora escrever.
voltei. Terminei o capítulo 4. Ó, foi numa vez só, assim. Não foi numa vez só, né? Que eu parei tudo. Fiquei mais ou menos 2 horas escrevendo. Entre pausas e tudo, então deu mais ou menos umas 2 horas esse capítulo 4. Eu achei que ia ficar pequeno o capítulo 4, ficou? Não ficou, lógico, né? Porque eu me passo. Mas eu nem coloquei inserir aquela parte a mais que eu falei que eu ia pôr, né? Que eu vou pôr ainda. Mas essa parte a mais que eu vou pôr, eu vou pôr menor. Eu acho que não vai precisar muita coisa. Mas só pra eu te passar pra vocês, ficou quantas palavras? Vamos medir em palavras. 3.300 palavras no capítulo. Eu escrevi bastante. E é isso. Foi um capítulo que teve bastante ação nele. Tem até uma cena de luta. E aí você tem os surtos, né? Aí eu tava escrevendo a cena de luta. Eu falei, bem que eu poderia saber lutar. Porque aí eu ia escrever com mais propriedade, né? E se eu fizesse uma luta? Eu com 2 metros, né? Eu tinha que ser bom numa luta, né? Porque aí eu consigo me proteger. Mas é isso, é surto, né? Mas depois passa. Mas é uma boa, né? Falar, quem sabe fazer uma coisa? Mas, só de pensar, me dá uma preguiça. Aí você se machuca. Eu não gosto de machucar. Não, eu prefiro só ficar na dança mesmo, né? Porque quem não sabe, eu faço fit dance. Não sou bom, sei mais ou menos. Mas eu faço. E é isso, esse surto, que agora eu quero aprender a lutar. Mas daqui a pouco passa. Foi legal, o capítulo fluiu bem. Eu escrevi assim, tanto que eu escrevi direto, fui escrevendo, só parei que eu falei que eu ia almoçar, fazer umas coisas. Voltei 20 minutos depois, meia hora. E aí fluiu bem, até que tem, acho que coisas que eu nem vou precisar enxugar desse capítulo, né? Porque tem uns que você fala, eu vou ter que tirar uma coisa. Tinha uma coisa no segundo capítulo, cortando, né? Tinha uma coisa no segundo capítulo que eu queria mudar, eu tinha pensado. E se eu mudasse isso aí e tal, pra não acontecer? Isso vai acontecer de outro jeito. Só que agora, eu escrevendo, eu gostei de manter aquilo mesmo no segundo capítulo que eu ia manter. E aí deixar agora no 4 ele dá não uma justificativa. É uma consequência que na verdade não é uma consequência, mas que faz sentido. Não deu pra entender nada. Na minha cabeça isso faz muito sentido. Mas assim, é uma consequência, lógico. Mas é algo que uma resolução dessa consequência simples e que condiz com os personagens que nela participaram. Então, eu acho que eu vou manter. Quem sabe na hora que eu for revisar, pode ser que eu tire ou não, mas eu acho que não. Eu gostei de como ficou isso. Então aí agora eu vou fazer essa parte a mais que falta, né? Que eu acho que não vai ser muito mesmo, porque eu quero colocar um básico do básico ali, porque tem muita coisa já explicativa nesse capítulo que eu não preciso reexplicar. E aí eu vou finalizar ele. E aí eu finalizando ele, aí eu termino esse diário. Que aí provavelmente vai ser o capítulo 4 e 5. Não, desculpa, 3 e 4. Perdido. E aí amanhã eu começo o diário do capítulo 5. Mas é isso. Tá bem devagar essa escrita, né? Tem gente que escreve bem mais rápido que eu. Mas é porque tem outras coisas, né? Tem trabalho, tem coisas que você quer parar pra descansar, tem coisas que você tem que fazer, e aí você pega o seu tempo livre e você quer dar uma descansada, mas aí você para e vai fazer isso aqui. E ainda tem os vídeos pra editar, né? Que foi que eu inventei. E até você para e pensa um pouco nisso, né? Você para e pensa, tô falando eu. Tô falando em terceira pessoa, né? Louco. Os vídeos, eles tiram um pouco do tempo que eu poderia estar escrevendo. São mais ou menos 2-3 horas, né? Que eu edito um vídeo, que demora tudo. E aí eu poderia usar esse tempo para escrever. Mas os vídeos, eles estão me dando uma empolgação para escrever. Então, assim, é bom manter. Mais que eu escreva 1 hora, 2 horas e edite por 2-3 horas, que o tempo de edição vai mais do que
do que eu tô fazendo aqui, né? De escrevendo, né? Mas é algo que tá me incentivando. Então é um diário que eu tô fazendo que eu já falei, né? Pra colocar aqui. E pra mim também. Depois eu vou lembrar das coisas que eu escrevi. Até quando eu lançar, quem sabe eu veja de novos vídeos. Mas é bom. Eu tô gostando de fazer isso. Dar um incentivo. E a gente precisa de um incentivo, né? Já que não tem incentivo financeiro por enquanto. Se Deus quiser, um dia Ele proverá. Amém. Vamos fazendo desse jeito, tá? Aí eu vou continuar a escrever. Provavelmente, eu acho que hoje eu termino. Vamos ver. Então provavelmente eu termine hoje esse capítulo. E aí eu volto daqui a pouco pra finalizar. Tudo é certo, beleza? Terminei aquela parte adicional. Foi bem rapidinho. Acho que eu fiz em uma meia hora, mais ou menos. Então, deixa eu ver agora quantas palavrinhas. Foi bem pouquinho. 700 palavras. Eu falei que ia ser pequeno. Foi só uma parte adicional que eu queria incluir para ser entendido o que aconteceu, uma certa situação aqui. Mas foi uma parte bem curtinha, então foi rápido. Então eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Tanto que eu coloquei no resumo ali. Eu até vou dar uma olhada no roteiro, só para confirmar. É isso mesmo. Aí eu coloquei. A parte foi essas 700 palavras, então foi bem pequenininho essa parte, só para complementar mesmo o capítulo. E é isso. Aí agora eu terminei o capítulo 5. Capítulo 4. Desculpa, tô perdido. É porque como tem o prólogo e esses adicionais, eu sempre acho que tem um capítulo a mais. Não sei porquê. Terminei então o capítulo 4. Com essa parte a mais. E agora a gente vai partir pro capítulo 5. Então, assim, foi um capítulo que se desenvolveu fácil. Eu acho que teve uma parte, como eu vou falar todas as vezes, a história leva a escrever algo que eu não estava planejando na hora, mas lhe fazia sentido. Aconteceu a mesma coisa nesse capítulo 4. Quando precisava de uma resolução para passar de uma coisa para outra, aconteceu algo que eu falei, eu puxei do capítulo 3 uma coisa que eu coloquei no 4 e aí deu certinho o que eu precisava. E aí foi muito legal de fazer isso. Com o livro, depois eu posso até, quando sair tudo, voltar nesses vídeos e pegar essas partes do coisa e responder. Quem sabe, né, num vídeo futuro de já ter feito tudo. E aí eu respondo, foi por causa dessa parte, por essa parte. Uma boa ideia, tive agora, sim. Boa ideia, eu me elogiando mesmo. Eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que se valorizar pelas coisas que a gente faz. Eu tô gostando bastante de escrever. Tá bem mais complicado do que escrever o Sonatina, esse livro. Acho que por ser uma sequência, acho que por esses personagens já terem uma voz. E ele fica um pouco mais complicado de eu lembrar algumas coisas e encaixar, porque a história expande. O primeiro livro é muito básico, né? Você inventa ali o universo tudo. E aí o segundo livro você tem que trazer elementos das coisas que você já criou e não ficar inventando coisa a mais, né? Se for inventar alguma coisa a mais, ela tem que ter um sentido dessa escalonada. Um sentido da escalonada. Uma boa frase. Chico Xavier. Mas é isso. Beleza? Então, eu acho que o capítulo 3 e 4 estamos finalizados. E agora vamos para o capítulo 5. Então aí eu volto no próximo vídeo com o capítulo 5 e aí a gente vai ver o que vai ser a partir daí. Já vou até dar uma olhada. Capítulo 5 e 6. Capítulo 5 e 6 são capítulos um pouco mais pesados para esse livro. Principalmente o 6. O 5 não tanto, mas o 6 mais. E aí, vamos ver como é que vai desenvolver. Esse aqui tem coisas que eu já tenho na cabeça. Esse eu tinha na cabeça na época de Sonatina. As coisas que eu escrevi até agora, tipo, muitas coisas, lógico, que já tem na época. Mas coisas que tinham feitos do primeiro livro para passar para o segundo livro, esse é um dos pontos que... Esse é o primeiro ponto, eu acho que desse livro... Não, segundo. O começo tem, e agora sim. Na época que Sonatina estava planejado, eu já sabia o que ia acontecer nesse livro.
já que eu não saiba, mas assim, pontos chaves, sabe? Então, no capítulo 6, principalmente. Então é isso. Dá uma curtida aqui, comenta o que vocês estão achando, como é que tá aí a escrita, o diário de escrita de vocês, está desenvolvendo. Me segue nas redes, que tá tudo aqui no perfil do canal. E é isso. Até o próximo capítulo.